E aí galera, beleza? De novo aqui Thiago Lira, crítico de cinema do portal Tenho Tigre no Cinema, continuando a falar sobre a 39ª Mostra Internacional de São Paulo para vocês. Ok, vamos para mais 5 filmes que eu consegui assistir esses últimos dias. Então vamos começar aqui com o meu 13º filme da mostra. O 12º filme da mostra foi um colombiano chamado O Abraço da Serpente. É um filme muito interessante. Ele gira em torno de dois personagens históricos que passaram pela região da Amazônia, procurando por uma planta com propriedades milagrosas, pelos que eles acreditavam, principalmente pelo que os índios daquela região acreditavam. E também a história gira, principalmente o protagonista, ele é um xamã que ele vive duas vidas ali, né? Uma mais antiga e outra mais, quando ele é um homem jovem de 18, 19 anos, e depois quando ele tem lá seus 60 anos mais ou menos. É uma história de autodescobrimento, sim, porque o próprio personagem, quando está mais velho, ele não lembra das próprias origens, né? Tem uma cena muito triste que ele fica sonhando e falando assim: meu Deus, como é que foi esquecer uma coisa que os deuses me deram, que foi como criar uma certa alguma coisa para mascar, como se fosse para acalmar os nervos. Eu não vou lembrar exatamente como é que ele chama, acho que é mambi, alguma coisa assim. Bom, a história vai girando em torno desse personagem, como ele vai lidando com esses dois homens brancos nas situações diferentes da vida dele. Então, é um filme preto e branco, dá um estilo quase documental à história. É um retrato de uma época também. Então, porque enquanto eles vão buscando ali essa planta, eles lidam com o que o homem branco fez naquela região. Então a busca incessante pela borracha. Então você vê homens sendo torturados, tendo seus membros arrancados nessas torturas. É uma coisa muito triste. Em determinado momento eles passam por uma missão católica, e aí anos depois, quando eles acabam, o xamã mais velho acaba revisitando essa missão, e ali deu uma misturada danada, e ele fala assim, né, o xamã fala até que eles estão no pior dos dois mundos. São críticas a religiões, a instituições, ao homem branco, assim, a tudo que o homem vindo da Europa fez ali com os índios. Dizimou culturas, dizimou línguas, e é um retrato muito interessante sobre essa questão. Tecnicamente eu só tenho uma questão ao preto e branco dele: falta grão, mas isso é um gosto meu pessoal. Acho que o preto e branco pede isso, mas é que provavelmente ele foi filmado em digital e aí ele não conseguiu esse efeito prático dele. Mas assim, é muito legal, é um dos melhores filmes para mim na mostra, realmente. No fim tem uma coisa bem kubrickiana, aliás, quando a câmera levanta assim no voo, eu falei, isso ali me lembra de 2001, Batata. Daí ficou colorido, a viagem ganhou cores, mas foi só esse momentinho assim. Mas é um filme legal para vocês darem uma olhada aí, procurarem depois. É o candidato da Colômbia, inclusive ao Oscar desse ano. Eu digo, é o candidato, né, que a Colômbia mandou para a academia para concorrer ao prêmio de melhor filme. Bem, o 13º filme que eu assisti foi um argentino chamado Camino a la Paz. A tradução não sei porque que ele não foi traduzido, mas esse é o nome que vocês vão achar por aí, né, na programação. Essa é uma comédia que eu dei boas risadas. É um filme bem espirituoso. Ele conta a história de um homem que ele começa a receber umas ligações de engano na casa dele, e aí o pessoal está procurando algum tipo de motorista particular. E depois de uma hora que ele tem paciência, ele fala: quer saber, eu vou começar a pegar as pessoas. Aí ele começa a pegar mesmo as pessoas para fazer o transporte ilegal, claro, mas isso não é tão importante. Aí ele conhece um muçulmano ali, um muçulmano argentino, que quer que ele faça a viagem dele, né, leve ele desde Buenos Aires até La Paz, né, na Bolívia, que são 3.000 quilômetros de distância, porque ele diz que ele não pode viajar de avião nem de ônibus por causa da saúde.
E é um filme bem tocante mesmo, nessa questão. Como todo road movie, né, que se passa praticamente dentro do carro, é um descobrimento. Então né, o motorista ele começa a entender melhor pelo que aquele homem está passando. O motorista em si também tem uma ligação, ganha uma ligação dele assim por causa de um sonho, né? É uma coisa bem metafórica mesmo. E aí se cria um laço como se fosse um laço paternal. Principalmente porque o homem mais velho, o Jabib, ele diz que nunca pôde ter filhos porque a esposa teve um câncer de útero. E em determinado ponto da história, o motorista, o Sebastian, ele diz que não consegue, ele não teve uma ligação muito boa com o pai. Ele fala a determinada hora da história que o carro que é o mesmo carro que ele usa, chegaria até a ser mais importante que o próprio filho. Mas enfim, assim, tem toda a comédia assim, porque são culturas, são um tipo de choque não de culturas, mas de visões de mundo diferentes, né? Por causa da idade, porque o Sebastian chega a ser grosso mesmo com o Jabib. O Jabib é a paciência pura, né, digamos assim. E daí tem assim, porque por causa da idade dele, né? Ele sabe que está chegando quase no fim da vida e ele está indo até La Paz para encontrar com o irmão, e aí eles vão de barco até Meca para poder fazer a peregrinação que todo o muçulmano deve fazer na sua vida. É uma boa indicação, é bem engraçado, assim, não é aquele que você vai gargalhar até morrer, mas os momentos de comédia são bem pontuados. E acho que vale a pena sim você dar uma olhada. O 14º filme que eu assisti foi um dinamarquês chamado O Idealista. Ele é baseado num caso que eu normalmente nunca ouvi falar, de uma suposta bomba nuclear que foi deixada pelos americanos naquela região durante a época da Guerra Fria. E a Dinamarca tem um tratado de não proliferação de armas nucleares. E aí aparece esse jornalista que ele descobre por acaso, muito por acaso, assim, a questão, porque alguns trabalhadores que trabalharam naquela região onde a bomba supostamente estava, começaram a desenvolver cânceres de pele, cânceres variados, e aí esse jornalista começa a ir atrás dessas informações para ver se o governo está mentindo. E isso aí já seriam, e como se passa nos anos 90, seriam realmente 40 aí, seus 40 anos de mentira. E é interessante que eu achei assim, o ator principal, ele tem uma cara de Clark Kent, sabe? Eu acho que fisicamente ele até parece com Christopher Reeve, sabe? Com o queixo quadrado. Claro, o cabelo é mais claro por causa da ascendência escandinava. Nice. E aí vira um filme de investigação mesmo. Então é interessante você pensar nisso, porque às vezes a gente vê como os países escandinavos como uns países assim com uma legislação muito boa, uma coisa que funciona mesmo, né? E que não há nada debaixo dos panos, mas é interessante você ver que mesmo nesses países que são exemplos para democráticos, por aí existe também essa questão, essa mentira mesmo que vem pra gente, né? que vem pro povo, né? Tem uma frase muito marcante que ele fala, que ele coloca no final, que esse jornalista discutiu com outro político, dizendo assim, quando um governo mente, o governo tem que segurar a mentira até o fim. E se você pensar nisso, tem tanta coisa que acontece hoje que é assim. Você tem uma pessoa que faz promessas políticas num dia na televisão, depois de alguns dias fala assim, veja bem, nós tivemos que mudar essa coisa toda, e o retrato é interessante, porque até num país que a gente considera como exemplo, essas coisas podem acontecer. E tem o filme é demasiado, acho que é um pouquinho longo, a mais do que deveria, porque ele faz cortes com momentos históricos de footage, né, de filmagens da época, dos políticos falando, dos primeiros ministros que lidaram com esse assunto. Isso dá uma esticada na narrativa que me incomoda um pouco, principalmente quando ele começa a repetir um pouco, ele chega até a repetir um diálogo de um primeiro-ministro na época da Guerra Fria e depois ali. Mas é um filme bem interessante, ele
mostra um retrato de uma história que eu duvido que muita gente conheça. Ele faz um paralelo interessante entre essa coisa da democracia. Por exemplo, tem uma hora que ele vai procurar certos documentos e ele não acha, né? Tem toda uma burocracia, o governo fala, não, nós não estamos aqui. Daí ele viaja para os Estados Unidos, ele encontra esses documentos com uma facilidade monstruosa por causa da lei civil ali deles, né, dos Estados Unidos, de acesso à informação. Ele até fica surpreso com isso. Se fosse mais curto, ele seria um filme melhor, com certeza. Mas, fora isso, ele tem uma história interessante para nós que estamos totalmente assim à sombra dessa história. Porque são aquela coisa, né? São muitos detalhes da história, da história com H maiúsculo pra gente conhecer. Bem, o 15º filme foi um canadense chamado O Quarto Proibido. E olha, senta que lá vem a história. Muitas histórias. O filme, ele é uma loucura. Eu estava com o Christian Pittman, crítico de cinema ali, que também aparece ele aparece do programa do Rony Von. Eu cheguei para ele depois e falei, cara, o que a gente acabou de ver? A gente viu, o que esse diretor colocou aí foi um sonho. É um sonho regado a muito LSD, muito ácido. O filme é literalmente uma viagem. Ele brinca com vários estilos cinematográficos, vários grafismos. É um filme de 2h20, é longo, é pesado. Teve umas 7, 8 pessoas na minha sessão que saíram que falaram assim, eu não vou aguentar isso porque realmente é complicado. Você não vai sair, assim, você vai sair de algum jeito do filme. Você vai, sei lá, você vai de repente buscar na internet, não sei se, duvido, esse filme não tem tido comercial, duvido muito que ele estreie. Então, vai procurar na mostra, beleza, vai preparado pra tudo e vai preparado pra nada, é sério. O filme, a linha básica dele são de 4 marinheiros que estão presos no submarino, está acabando o oxigênio dele, eles estão juntos de uma carga de dinamite instável e eles têm que procurar o capitão para ver se resolve o assunto. Aí aparece um quinto participante, misteriosamente ele aparece num dos compartimentos do navio, cheio de folhas, eles falam, de onde é que você estava? Eu estava na floresta, não sei como vim parar aqui. E já começa aí, mas esse é o menor das viagens do filme. Porque a cada compartimento que eles vão abrindo para buscar o capitão, um dos imediatos, um dos marujos, ele começa a contar uma história. Não, porque esse cara da floresta, ele me lembra de uma história dos lobos vermelhos. Aí dentro da história dos lobos vermelhos, ele conhece uma pessoa, uma mulher, essa mulher sonha, aí nós vemos o sonho dessa mulher, aí essa mulher conta uma história, aí nós vemos a história dessa mulher, aí daí vai para outro compartimento, é outra história, é outro tipo de fotografia, é outro tipo de imagem, é outro tipo de grafismo. Gente, é maluco, é complicado, não é fácil, eu vou dizer assim, foi um filme difícil de aguentar, são 2h20 sim, mas ao mesmo tempo é um daqueles filmes que você vai achar em festivais que vão te desafiar. Ao mesmo tempo, eu não sei dizer se esse filme é bom ou ruim, eu não consigo definir exatamente do que esse filme fala. Sabe quando você diz sobre uma produção assim, você ama ou odeia aquela produção? Aqui essas coisas coexistem, eu diria. Você vai odiar e amar. Eu pelo menos odiei e amei ao mesmo tempo que eu amei o Quarto Proibido. Se você for buscar algum tipo de elucidação dele, eu acho que você não vai achar. Não tem um mistério para ser resolvido. Agora, se você quer analisar o filme, pode dizer que ele é uma busca, seja lá por quê. Ali, busca de uma coisa. Então o cara está buscando um sonho, buscando traduzir o sonho dele em imagens. Não tem fio narrativo, as histórias elas são completamente independentes entre si. Às vezes elas parecem como se fosse um filme mudo, às vezes ela parece uma ficção científica dos anos 50, às vezes parece um filme trash. Aliás, eu estou pensando, o orçamento desse filme deve ser baixíssimo, porque é tão... assim, ou será que não? Porque ele tem assim como ele tem uma dezena de atores, de fotografias, ele tem uma dezena de atores. Tem alguns conhecidos como o Udo Kier, que participou recentemente dos filmes do Lars von Trier, Geraldine Chaplin, filho do Charles Chaplin. Tem um ator francês que agora me foge o nome, mas ele esteve no Grande Hotel Budapeste. Ele é o protagonista daquele filme O Escafandro da Borboleta. Pois bem, olha, é um filme maluco mesmo, não tem outra explicação.
Mas, assim, os sonhos também, os sonhos também eles não têm explicação, a vida não tem explicação, enfim. Ele tem tanta coisa para se falar do filme, mas não para se discutir. Eu dificilmente seria um daqueles filmes que eu poderia gravar um podcast, por exemplo, e falar. Eu poderia tentar destrinchá-lo ele por sessão para ver se a gente acha algum tipo de fio condutor ali. O fio condutor, na verdade, é a cabeça dos dois diretores, né? Um filme com dois diretores, mas olha, você pode falar que é um trash moderno, você pode falar que é uma homenagem a vários estilos de fazer coisas, de fazer produção. Você pode falar que é um videoclipe. Tem muita coisa para ser assistida e para ser absorvida, mas olha, é complicado, é surreal também ao mesmo tempo. Tem algumas passagens que são realmente surreais e eu acho que você deve assistir, sabe? E cai essas 2 horas e 15, mais ou menos, 2 horas e 20 de filme, com o peito aberto. Faça isso, sério, pra depois, assim, eu sei, esse filme, eu acho que ele vai desagradar muita gente, vai falar, eu perdi 2 horas e 20 da minha vida. E eu gostaria de falar que todo mundo vai se agradar do filme, mas não é verdade, vai ter muitos problemas, vai ser... Mas eu quero que você assista, sério, por mais complicado que seja. Ok, fechei 16º filme, fechando essa apresentação em vídeo. E hoje foi um filme da Lituânia em parceria com a França e a Holanda, chamado O Verão de Sangalli. É um filme lindo demais. Inclusive é o filme que a Lituânia mandou para o Oscar para ver se eles conseguem uma vaga lá. É um filme muito doce, que fala da relação de 2 garotas, né? A Sangalli e a Auste. Elas se encontram no verão, inclusive ali da Lituânia, eu não sei que parte do país que é aquilo lá, mas enfim, elas é uma coisa assim, é muito legal como o filme abre com a Sangalli, ela observando acrobacias aéreas, e aí nesse momento, um pouco depois, né, quando ela está passeando lá, essa outra personagem Auste, ela se apaixona assim só por ver ela, assim, só por ver o pescoço dela, uma coisa muito muito singela mesmo, essa relação entre que acontece entre as duas. E assim, a Sangalli ela tem um certo problema, você pode dizer assim, que ela gosta de se cortar. Não que ela tente se suicidar, mas é que ela apresenta vários cortes assim aqui no antebraço. Ela gosta de fazer com um compasso. A primeira vez que a gente vê ela fazendo isso na narrativa, a câmera sobe num plongé, né, se afastando da casa onde ela está passando o verão. É uma cena muito bonita, plasticamente falando. Você pensa assim, né, o que está passando na cabeça dessa pessoa? Porque ela gosta, assim, a primeira cena que nós vemos, ela está observando o avião. Então, e daí nesse segundo momento, a câmera voa mesmo nos pensamentos dela. Você pode falar assim, até que é um tipo de droga dela, digamos assim, se sente viva fazendo isso. É interessante essa coisa que parece que destoa, né? Você precisa se machucar para se sentir viva. Tem todo um plano, tem toda uma questão psicológica depois que é apresentada, por que ela faz isso, né? Um detalhe que tem a ver com a família dela, mas enfim. E é interessante, também outra coisa que fazem as duas. A diretora ele consegue fazer isso, fazer essa personalidade das duas de um jeito bem visual, aquela coisa velha história, show don't tell. O quarto da Sangalli ela é bem minimalista, então ela tem uma cama, do outro lado tem a mala dela, né, as malas dela com as roupas que ela trouxe para viagem. Aliás, é uma malinha bem pequena. O quarto dela é uma coisa muito mais viajada, muito mais lúdica, assim. As paredes são recheadas de fotos, de tecidos. Essa pessoa ela é uma artista, né? Então ela é estilista, ela é fotógrafa, ela é pintora e artista plástica, inclusive, porque você vai notar que ela tem móveis na casa e uma cadeira pendurada no teto. É demais isso, é muito legal como o diretor mostra pra gente essas diferenças entre essas duas personagens. Essa coisa mais minimalista da Sangalli atrai a Auste,
Principalmente porque ela é diferente, né? A Austê, ela é um doce de pessoa, ela é afável, amável, engraçada. Ela é tão doce assim que ela trabalha numa doceria. É muito interessante essa relação que o roteiro faz, né, com a personagem. Mas, enfim, e se você pensar assim, que é uma coisa que talvez você não esteja acostumado a ver no cinema, em certos momentos talvez alguém compare com Azul é a Cor Mais Quente, porque tem a relação entre os personagens e elas acabam, né, tendo relações sexuais também. Mas é um filme que me tocou mais do que Azul é a Cor Mais Quente, que eu acho que tem alguns problemas narrativos, né, principalmente na questão do sexo mesmo, porque lá é exagerado naquele filme lá meu Deus, agora eu esqueci o nome dele, do Abbas que ele está, né? Bom, enfim, ele é uma coisa mais pesada. Aqui no filme, a primeira vez que a Sangali e a Austê, elas fazem amor é uma cena muito bonita, assim, é uma das cenas de sexo mais bonitas que eu já vi no cinema. Elas estão quase que brincando, porque a Austê, ela está usando a Sangali como modelo das fotos dela, então ela costura roupas diferentes para ela. Então elas duas estão com um vestido que eles têm luzes em volta. E aí quando vem chegando o pôr do sol, daí ela liga as luzes da roupa, e daí faz uma coisa, uma plástica bem bonita ali dessa. Daí elas se entregam uma à outra e aí fazem amor ali no meio da selva, no meio da mata. É uma coisa muito bonita. A fotografia desse filme é fantástica, vale a pena você dar uma olhada assim. Se despedir de preconceito, certo? Né? Afinal de contas, a mostra está aí para te desafiar de vez em quando, né? Como alguns outros festivais. E aí tem cenas muito simbólicas. O diretor usa muitas câmeras aéreas para mostrar esse desejo da Sangali de voar. E se você pensar, é a questão dos cortes do braço, né? Como os aviões, os acrobatas, eles cortam o céu, ela acaba se cortando porque ela tem um problema que tem que ser desafiado no filme, que tem a ver com a questão do voo. Eu não vou entregar aí para você ter a experiência completa do filme se você procurar. Já que talvez seja uma provavelmente concorrente ao Oscar, espero que alguma dessas distribuidoras alternativas aí, menores, como a Imovision ou a Imagem, não sei, ou a Supermungan, resolvam pegar o filme para vocês poderem assistirem também. Mas assim, é um filme muito bonito, muito doce, leve, tem momentos engraçadinhos, assim, não que seja uma comédia, mas tem os seus dramas também, tem um conflito, como todo filme romântico tem. Interessante que esse filme, o conflito não acontece exatamente porque uma das pessoas fez uma coisa idiota. De uma situação idiota, assim, de uma coisa assim que você falaria, pô, menina, moça, não precisava reagir desse jeito aí com ela, mas também é um filme sobre crescimento, sobre coragem, sobre entrega. Tem uma cena muito bonita que a personagem, a Sangali, ela esconde os braços para fazer as fotos, mas em determinada hora ela mostra, assim, para Austê, para ela poder fotografar, e ali é um momento de entrega total. É um filme muito bonito, tocante, e vale a pena ser assistido, assim. Pelo menos agora, nesse vídeo aqui, eu consegui ter boas experiências em geral. Bem, por enquanto é isso aí, gente. Valeu por ter assistido. Se gostou, não esquece de compartilhar, né, daí dar aquele joinha. Eu sou o Thiago Lira e a gente se vê no cinema.